antes da gente ler, preste bem atenção numa coisa que eu vou falar para você. Até agora nós trabalhamos com o conceito de variáveis sendo exclusivas, não é isso? Se eu tinha aqui uma variável A que recebia um valor 1 e para frente eu passasse para o A um valor 2, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja a variável A. No momento ela está 1. Se eu passar 2 para ela, o que acontece com esse 1? Substitui, não é isso? Passa a ser 2 agora. Então, até agora nós trabalhamos com o conceito de exclusividade dentro da variável. Ou seja, nosso problema era assim. Nós começamos fazendo algoritmos sequenciais, não é isso? Se eu fosse calcular uma média para 5 notas, eu tinha que criar quantas variáveis para notas? 5, não é isso? Isso era um problema para a gente, né? Era um problema, porque vamos imaginar que a gente tivesse 100 valores para tirar uma média. Eu tinha que criar quantas variáveis? 100 valores. Agora pensa em 1000 valores. 1000 variáveis. 1000 variáveis. É um problemão, né? E bom. Como é que a gente resolveu isso daí? A gente resolveu usando essa estrutura de repetição, não foi isso? Para, enquanto, repita, não é isso? Resolvemos. Por quê? Porque com isso, com essa estrutura de repetições, nós passamos a aplicar o conhecimento de uma variável só, uma variável, sendo repetido o seu preenchimento, não é isso? A gente pegava uma variável e repetia, olha, para ir de 1 até 1000, faça, leia A. Então ele ia ler, ia inserir 1000 vezes, não é isso? Mas usava quantas variáveis? Uma só, não é isso? Usava uma só variável. Problema resolvido, entre aspas, né? Por que eu digo entre aspas? Porque quando a gente, vamos imaginar assim, vamos imaginar que a gente tivesse, veja se tem alguma cadeira por aí. Vou deixar você estar aqui no lugar. Não, senão tu dá o teu lugar para ele e pega uma cadeira para tirar fora. Mas assim, presta atenção, pessoal, olha aqui para mim. Vamos imaginar que a gente quisesse calcular uma média para 5 notas. Presta atenção em mim aqui, galera. Eu quero calcular uma média, olha lá, eu tenho nota 1, eu tenho nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, é isso? No algoritmo sequencial, nós faríamos isso, né? Criaríamos 5 variáveis. Nós aprendemos nas estruturas de repetições que para a gente poder calcular uma média, a gente não precisa criar as 5, a gente cria somente uma variável chamada nota. Pronto. A gente cria uma e a gente faz o que com essa uma? A gente manda repetir, não é isso? Repetir. Beleza. Com a repetição ficou bacana, porque a gente passou a usar somente uma. Legal, mas tem um problema. Ó, nesse esquema aqui sequencial, entendo o que é o vetor. Vamos fazer para mim. Eu tenho aqui 5 notas. Vamos imaginar que aqui seja 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? O cara tirou essa nota aqui, você arrebentou. Mas vamos pensar assim. Vamos pensar que eu calculei a média dele. Umas 2, 3, umas 3, 6, umas 4, 10. 10 dividido por 2, ou por 5, desculpa. 2. Dá 2, né? Então a média dele era 2. Calculei a média. Se ele quiser contestar, ele vai perguntar o seguinte: procura uma cadeira para ti. Se ele quiser contestar, ele vai dizer assim mesmo: mas qual foi a primeira nota que eu tirei? Quanto foi a primeira nota? Não é isso? Ele pode contestar. Pô, quero saber quanto foi a minha primeira nota. No algoritmo sequencial é fácil de dar para ele, porque eu tenho uma variável. Tá aqui, eu vou lá no algoritmo e mostro para ele. Tá aqui, a tua nota foi 0. Ah, e qual foi a minha quarta nota? Tá aqui, beleza. Agora vamos olhar para cá. No algoritmo com estrutura de repetição, como a gente trabalha com o conceito de exclusividade dentro da variável, quando entrar a primeira nota, beleza, 0. Mas quando entrar a segunda nota, que é 1, o que acontece com 0? Ele foi embora. Como é que eu vou dizer para ele, no algoritmo sequencial, qual foi a primeira nota dele? Eu não posso dizer. Eu, na verdade, eu não tenho como dizer. Eu vou ter que entrar no acordo com ele e dizer que a média dele é 2 mesmo. Então, assim, eu não tenho como dizer para ele isso daqui. Por que eu não tenho como informar para ele? Porque eu não tenho histórico da variável aqui, tá? Eu não tenho histórico. A única nota que vai sobrar aqui é a última nota que ele vai gravar, que no caso é a nota
4. Só isso. A última nota é que vai valer para a gente no nosso algoritmo. Entenderam, pessoal? Isso aqui? Aí isso é um problema. Observem só. A gente tinha um problema. O primeiro problema, a gente criava muitas variáveis. Pô, eu quero resolver isso daí. Como é que eu resolvo? Eu crio uma e repito o preenchimento dela. Eu resolvi um problema, mas criei outro problema. E nós temos que resolver o problema. Aí veio a terceira estrutura, que são os vetores. A ideia dos vetores, se vocês derem cadeira, vamos pegar a cadeira. Procure cadeira aqui. Procure cadeira. Olha assim, pessoal, olha para cá. Deixa eu te procurar lá. Presta atenção. Se vocês prestarem atenção em mim, vocês vão aprender o que é um vetor. A gente tinha um grande problema, criar várias variáveis, é isso? Aí nós resolvemos criando uma. Um vetor é a junção desta com esta aqui, no sentido inverso. O que é um vetor, na verdade? Um vetor é uma variável. Deixa eu só parar aí. Sentem. Já, pessoal, olha para cá. Deixa eles sentarem aí. Vamos lá. Então, o que é um vetor? O vetor veio para resolver esses dois problemas aqui, tá, pessoal? Então, o que é um vetor, na verdade? Um vetor, deixa ele. Um vetor é uma variável subdividida em outras variáveis. Ou seja, eu não tinha uma variável só aqui, beleza, essa é a solução para esse problema. Só que esse daqui me criou um problema, eu não guardo o histórico das variáveis, né? Então, agora eu tenho uma variável só, que é um vetor, só que dividida em outras variáveis do mesmo tipo. Então, assim, é como se eu pegasse a minha variável nota e dissesse assim mesmo, eu vou dividir a nota em 5 partes. A nota agora não vai mais ser só uma, vão ser 5 dentro de uma. Então eu resolvi esse e resolvi este aqui. Só que assim, vamos imaginar aqui que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, certinho. Nota 0, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Isso? Só que aí, agora a gente tem que resolver um probleminha. Eu já tenho uma variável só. Observe que isso aqui, isto é uma variável, tá? Uma variável. É esse conceito aqui, ó, uma variável. Eu vou usar a estrutura de repetição aqui, especificamente o par, uma variável. Também, ele é subdividido em diversas variáveis. Então, nós chegamos nisso aqui, juntamos os dois. Qual é o problema? Vamos imaginar assim, se alguém aqui mora em vila, sabe como é que funciona, né? Por exemplo, a vila, ela tem um número só, é isso, na frente, né? Mas quando você chega lá, geralmente tem assim, casa A, casa B, casa C, não é isso? Tá? Alguém vai te procurar, aí bem sério, tá? Pra gente entender. Alguém vai te procurar, aí o que acontece? O cara vai chegar na frente da vila. Se ele não souber a casa que você mora, o que ele vai fazer? Em tese ele não teria como te encontrar, não é isso? Mas se ele tiver sorte, ele vai fazer o quê? Vai perguntar, né? Onde é que mora um cara mais ou menos assim? Ele tem 1,5 metro, assim, escreve feio pra caramba, fala muito, estuda muito com uma valor e tal, assim, filha de judeu. Lucas na casa C. Vamos falar assim, Lucas na casa C, não é isso? Brincadeira à parte, assim, ó, o vetor é uma vila, tá? O vetor é uma vila. Só que o número da casa lá do Lucas, a casa C, ele é mostrado como um índice. Lembra do I? Lembra do I? Agora vocês vão entender mais o I ainda. Por quê? Para que você possa encontrar o valor dentro de um vetor, você tem que ter um índice. E o que é esse índice? É o endereço da posição, ou a posição onde está aquele valor dentro do vetor. Tipo, posição 1, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, por exemplo. A apostila de vocês aí, ela começa com índice 0. Eu uso índice 0.
Eu não gosto de complicar, eu gosto de simplificar. Mas aqui ela quis complicar, a gente vai descomplicar. Nosso índice é 1. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Quando a gente quiser achar o elemento 3 está em que posição dentro do vetor? Posição 4. Então, agora eu sei o endereço do elemento 3. Está no vetor X, na posição 4. Dá para entender? Vamos ler agora? Vamos lá. Casa C. Estrutura de dados vetores. Vamos ver aí. É a estrutura de dados vetores. No segundo horário, tá, pessoal? Ele quer deixar o canal show. Vai lá. No segundo horário ele vai colocar o show bem aqui. Aí a gente pode terminar aqui, a gente programar vocês, tá bom? A gente vê algumas coisinhas aí. Que era isso que eu queria para vocês. Nós já estamos terminando o nosso conteúdo, tá? Vetores, matrizes, daí para frente a gente só fica brincando de relembrar o que a gente já esqueceu. Né? Muito bom. Se mata na V2, se vê na V3. Vamos lá. Até agora, vimos instruções básicas para realizar sequências lógicas de instruções que permitem atingir um resultado desejado. Acompanhe a leitura comigo. 79. 79 aqui, ó, são páginas 82. É porque a página que está aqui não tem número. Então eu dei 79 como referência. Mas não está escrito 78 aqui. Vamos lá. Estrutura de dados vetores. Vou repetir, hein? Hoje, quando eu estou feliz, eu não faço isso. Então, até agora, vimos instruções básicas para realizar sequências lógicas de instruções que permitem atingir o resultado desejado. Não contribuiu nada para você ver. Dessa forma, trabalhamos com valores simples. Agora vai começar a contribuir. Definidos ou determinados pelo usuário durante a operação do algoritmo e armazenados em uma variável de memória. Uma variável, não é isso? E agora a gente trabalhou assim. Vamos lá. Esse armazenamento de variáveis na memória tem sido, até o momento, suficiente para nossas necessidades. Até terça-feira passada, a gente resolvia tudo com isso. E saía certinho, né? Saía certinho. Tá. Porém, existem casos em que necessitamos armazenar não um único valor, mas um conjunto de valores. Conjunto de valores. Conjunto de valores, vetor. Mas agora eu quero armazenar não em várias variáveis. Eu quero armazenar somente em uma variável. Suponha, por exemplo, o caso de um treino de classificação de uma corrida de Fórmula 1, em que é necessário verificar os tempos obtidos por todos os pilotos para avaliar qual será o primeiro no grid de largada. Para fazer essa ordenação é necessário armazenar o tempo de todos os pilotos e depois realizar a ordenação desses tempos. Então o problema aqui que ele está dando, eu gostei desse exemplo dele, porque assim, a gente entende que cada piloto tem um tempo, não é isso? Então, para eu definir qual é o tempo menor, para saber qual é o que vai sair na frente, não é isso? Sair à frente dos outros, eu tenho que ter os tempos todos guardados. Então, o algoritmo é um vetor, não é isso? O vetor tempo e cada um piloto tem um espaço. Cada um piloto tem um endereço dentro do vetor. Vamos lá, o que tem mais aqui? Tá. E depois realizar com o objetivo de tratar um conjunto de dados, observe o seguinte, pessoal, grava essa palavra aí, ou melhor, esse conjunto de palavras aí. Conjunto de dados. Vocês, no semestre que vem, tá? Se for comigo, não sei se vai ser comigo, pode ser sem mim também. Mas vocês vão ver estrutura de dados, tá bom? Então, o que eu aconselho vocês? Nas férias, sabe, estudem algoritmo, especificamente vetores,
matriz. Não, eu estou falando sério mesmo. Porque eu estou dando um curso de sábado aí que o pessoal que está se arrebentou com uma cadeira para você. Que amor. Assim, eu estou dando um curso de sábado para o pessoal que é do segundo semestre, porque eles não tiveram um bom curso de algoritmo. Traduzindo, eles não aprenderam vetores nem matrizes. Então eles não conseguiam nem de vetores são. Então eles estão se arrebentando em cultura de dados. Portanto, estudo isso daqui. Vai ter aula de causa. Não, porque eu acho que tem alguma atividade aí. Vai ser só próximo. Ah, não, é feriado, verdade. Já acabou a atividade. Então vamos lá, pessoal. Quando ele fala assim mesmo, tratar conjunto de dados, ele fala aí, olha para cá. Por que ele diz conjunto de dados? Isso não é uma variável que eu falei para vocês? Vetor não é uma variável? É, mas ela é formada por um conjunto de variáveis. São subvariáveis, né? Beleza. Só que cada uma não tem um valor, então ele chama de conjunto de valores. Então vamos lá. Podem-se armazenar os valores em discos por meio de arquivos. Por meio de arquivos, como veremos no capítulo 1, ou em variáveis de memória. Nesse segundo caso, pode-se criar uma variável para cada valor ou criar uma estrutura que permita armazenar um conjunto de valores de forma que possamos acessar o valor ou os valores desejados, certo? Vetor. Então, presta atenção. Como é que eu vou decidir por criar um vetor? Quando eu quiser criar variáveis do mesmo tipo para realizar a mesma operação. Então, eu quero calcular médias de alunos. Eu vou criar um vetor nota. Por quê? A nota 1, nota 2, nota 3 são todas notas, do mesmo tipo, todas são notas. Ah, eu vou criar um vetor para guardar nomes de pessoas. Todos são pessoas. Vai mudar o nome? Vai, mas todos são pessoas. Então, eu não vou criar uma variável para cá. Eu vou criar o quê? Um vetor que armazena todas as variáveis, no caso, todos os nomes de pessoas. Estruturas indexadas, vetor. Observe que o nome em inglês está aí, né? O array. Nos casos em que é necessário ou conveniente representar os dados em termos de conjunto de valores no lugar da utilização de variáveis armazenando valores de forma isolada, costumam-se utilizar estruturas de dados especiais denominadas estruturas indexadas. Olha o izinho aqui que eu falei. Ó. Por que ele chama de indexado? Porque cada valor que entra no vetor ele tem um endereço, um índice, uma posição, tá bom? O valor vai entrar na posição 4, o valor vai entrar na posição 1, o valor vai entrar na posição pega em cadeira. O valor vai entrar na posição 5, 6, 7, olha só. Cada vetor tem uma posição. Nesse tipo, em cima, defundo o índice embaixo. Mas vamos lá. Então, ele tem um vetor aqui, tá? Ele tem um vetor, essa estrutura. A estrutura toda, todo esse conjunto desses quadrados aí é um vetor. Cada partição dessa daí, para ele, é um elemento do vetor. Tá? Por isso que a gente diz que é um conjunto de variáveis dentro de uma variável. Tá? Então, a caixa toda é um vetor. Cada elemento, cada partição dessa daí é um elemento. Cada elemento tem que ter uma posição, um índice, um I, né? Assim, um vetor é uma coleção de variáveis de um mesmo tipo que compartilham o mesmo nome e que ocupam posições consecutivas de memória. Observe o seguinte, pessoal. Se o vetor é um conjunto de dados do mesmo tipo, o que poderia diferenciar esses dados que estão dentro do vetor? O índice, né? É a única diferença que tem entre eles. Ah, é um vetor que vai calcular, que vai guardar notas. Ah, ele vai ser, todas as notas são do tipo real, é isso? Pô, e qual a diferença da nota 1 para a nota 2 para a nota 3, se são do mesmo tipo? A posição delas. A nota 1 vai entrar no índice 1, nota 2 no índice 2, nota 3 no índice 3 e assim consecutivamente. Cada variável da coleção denomina-se elemento, não é isso? E é identificada por um
índice. Cada quadradinho desse nessa representação gráfica é que é um elemento, tá? Escrevam aí se vocês quiserem, puxa assim uma setinha, um quadrado desse, leva lá por cima e escreve elemento. Eu nunca esqueci. Elemento. Para manipularmos um determinado valor, ou seja, elemento, em um vetor, precisamos fornecer o nome do vetor, identificador, e o índice do elemento desejado. Presta atenção. Toda vez que eu quiser um elemento de um vetor, é a história lá da vila, tá bom? A história da vila. Eu preciso dizer o endereço, não é isso? Depois, por último, eu tenho que dizer a numeração da casa. Então, cada vez que eu quiser pegar um elemento de um vetor, eu tenho que fazer o quê? Dizer o nome do vetor. Mas em seguida eu tenho que dizer a posição onde está o elemento do vetor. Entendeu? Porque se eu disser só o nome do vetor, vetor nota. Tá, vetor nota tem 5 notas lá dentro, não é a nota que tu quer. Então eu tenho que dizer para ele, ó, é o vetor notas na posição 4. Aí ele vai lá na posição 4 e pega a nota 4. Está na posição 4. Tá. Para manipularmos um determinado valor, elemento, o vetor, precisamos conhecer o nome de um vetor, identificador e o índice do elemento desejado. Esse índice determina a posição em que o elemento está inserido na estrutura do vetor. Cada posição do vetor contém exatamente um valor que pode ser manipulado individualmente. Então preste atenção. Naquele meu exemplo lá, se eu quiser alterar o valor que está no índice 2, eu não vou mexer no valor que está no índice 1, nem no 3, nem no 4, nem no 5, não. Eu vou mexer individualmente, eu vou somente nele. Por que eu vou somente nele? Porque eu sei a posição dele. Não é assim? Bom, olha lá, só olhar para as minhas caixinhas. Se eu quiser mexer lá na nota 1, eu vou lá na posição 2, não é isso? Se eu quiser apagar essa nota 1 aqui, excluir, mas eu não vou mexer com o índice 0, o índice 1, nem o índice 3, nem o 4, nem o 5, eu mexi só no 1, no índice 1. Eu excluí ele e não afetou ninguém. Por isso que ele está te passando a ideia aqui, tá? A gente aprendeu até terça-feira que declaração de variáveis é a coisa mais simples do mundo. Variável, aí variável nome, 2 pontos, caractere, esse é o tipo dela. E aí bacana, né? Beleza. Vetor é um pouco diferente agora, tá? Vai seguir essa sequência, só que um pouco diferente. Vai chegar um momento que eu vou ter que pular para sentir aí. Eu vou escrever bem ali. Isso. Declaração do vetor. E mais um pouquinho. Declaração de vetor. Um vetor é declarado, definido, se presta atenção nisso. Um vetor é declarado, definido-se seu nome. Variável não tem nome? Tem. Variável nome, variável nota, variável salário, não é isso? O vetor também é uma variável, então tem que ter um nome. Que é um identificador válido da linguagem, seu tipo, ele não é uma variável, então ele tem que ter um tipo, tá? Que define o tipo individual de cada elemento do vetor e seu tamanho, só que agora surgiu um tal de tamanho. Aí vocês vão entender agora por que eu não uso o índice 0. Olha lá. Presta atenção, pessoal. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui direito. Esse cara aqui é o meu vetor. Meu vetor exemplo aqui. O que é que ele chama de tamanho? O tamanho para ele é a quantidade de elementos que cabe dentro do vetor. Se eu olhar aqui para o meu índice e o índice do material de vocês, qual é o tamanho do meu vetor? Já falaram aí? Fala aí, pode falar. Fala. 5, não é isso? Por que é 5? Eu olhei para o último índice, não foi? Eu olhei para o último índice, ficou barbada para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que cabem 5 elementos. Olha para baixo agora. Qual é o tamanho do meu vetor?
Tá? É 5 porque a gente sabe que é 5. Mas se eu for olhar para cá, eu vou dizer que vai ser 4. Aí eu vou ter que lembrar de uma operação matemática lá, que vocês não vão lembrar hoje. Vocês não gostaram de matemática. Vocês vão ter que pegar o limite superior, subtrai do limite inferior e soma mais 1. Nossa. É isso? Traduzindo, é 4 menos 0 mais 1. Para dizer que o tamanho é? Não fica mais fácil se eu começar com a posição 1 e eu digo que o tamanho é o último aqui? O último elemento, entenderam por que eu não começo com 0? Porque o programador não pode perder tempo, o programador tem que trabalhar rápido, senão ele não recebe. Então assim, o que ele chama de tamanho de vetor, o que é o tamanho de vetor? É a quantidade de elementos que cabem dentro do vetor. Eu olho para lá e digo, olha, o tamanho do meu vetor é 5. Por que eu sei que é 5? Porque o último índice dele é 5, mas se começou em 1, está certinho, né? Se começou em 0, vou ter que somar com mais 1, né? A última posição. Então vamos lá. De modo geral, utiliza-se os colchetes para declarar um vetor e identificar um elemento específico desse vetor. Vire a página agora para você entender o que ele está fazendo. Coloca uma mensagem aí assim mesmo. Acabou, lotado, igual subiu, né? Vocês já viram o novo sistema? Olha, eu sou apaixonado por sistema, né? Porque onde eu vou com esse sistema, eu acho fantástico, eu gosto. E assim, eu vou assim no cinema, aquele sistema deles está muito bacana. O Vicom, eu acho, decidi uma administração de sistema. Bacana. Ver o posicionamento na cadeira. Só tem uma crítica aqui naquele sistema. Ele te engana. Mas vamos lá. O significado dos valores armazenados no vetor depende da aplicação em que a estrutura for usada. Procura uma cadeira para ti. Não, tu vai ficar até 10 e 20 em pé. É soldado. E esse vai falar É soldado. Vamos ver o seguinte, pessoal. Qual é a representação do vetor? Representação da declaração do vetor. Variável, não é isso? Variável V. Presta atenção, para vocês escreverem aí na apostila de vocês. O que é esse V aí? O nome do vetor. Então pega aí a caneta, lápis, dedo, alguma coisa de vocês. Escrevam assim no V, o nome do vetor, tá? Ele é soldado, né? Aí então, professor, para especificar que é o vetor, tem que botar o nome, dois pontos e o vetor, né? Que é vetor. O vetor que vai identificar a variável, não é isso? Nome, V é o nome, né? Dois pontos, vetor. Presta atenção aí. Deixa ele colocar a cadeira dele. Tu tá filmando, cara? Tô. Já tô. Tá muito confuso aí. É, tá confuso mesmo isso. Pessoal, vamos lá, vamos voltar aí na cobra. Enquanto vocês não derem 100% de atenção no V, o que é o V? É o nome do vetor. Já escreveram, né? Nome do vetor. Dois pontos. Lembra da declaração comum da variável? Só está faltando o var aqui, né? Var nome, var endereço, var salário, não é isso? Tá? Var porcentagem, var nome da variável, dois pontos. Depois dos dois pontos vem o quê? O tipo, né? Vem o tipo. Dois pontos vem o tipo. Então eu tenho V, dois pontos, vetor. Eu sempre vou escrever vetor, sempre vou ter que escrever vetor. Só quando eu estiver programando que eu vou escrever array. Mas no algoritmo vai ser sempre vetor. Então, aí onde está esse V, pode ser assim mesmo, pode ser nota, pode ser nome, pode ser salário, tá? Pode ser meses, né? Um vetor para guardar os meses do ano, pode ser dias, um vetor para guardar os dias, semanas, um vetor para guardar semanas. Só muda o nome, mas o vetor não vai mudar, vai ser sempre, depois dos dois pontos, vai ser sempre vetor. Vetor, por quê? Por quê? Porque ele é um vetor. Então, tanto faz tudo. Tem que escrever obrigatório, porque é um vetor que você está criando, tá? Então não vai ter outra nomenclatura para ele, tá? Só quando for matriz, tu vai continuar escrevendo vetor, então não vai mudar, tá?
Então, vetor, abre lá o colchete. Observa que ele começa com 0. Mas meu aluno começa com 1. Mas e se na prova tu começar com 0? Não está errado. O problema é que tu vais ter que entender o teu limite superior lá, né? Só isso. Eu só estou te aconselhando, né? Se não quiser seguir o conselho, vai lá. Revende-se seu limite. Então, 0, 2 pontos, N. O que é o 0? Escrevam lá. 0. Limite inferior. Limite inferior. Vou te mandar lá para o Rua de Salomão. Não, vai para casa do Lucas. Foi mal, Tá, pessoal? O 0, limite inferior. E o N? Limite superior. Por que ele colocou N? Toda vez que você vê, vocês estão no sistema de informação. Então, o curso do planeta é esse. TI domina tudo. TI. Presta atenção. Você já tem que se acostumar com essa letrinha aí, o N, tá? O N. Toda vez que vocês verem N, significa que é algo que vocês não sabem, tá? O que é o N? Eu sei o que é o N. Esse N pode ser o 5, não pode? Pode. Pode ser o 4, pode ser o 10, pode ser o 1000, pode ser o milhão, pode ser 7, pode ser qualquer valor, cara. Quem é que vai definir isso daí? Vocês. Vocês que vão fazer o algoritmo, que vocês vão definir. Fazer um algoritmo para ler o nome de 100 pessoas em um vetor. Nome, 2 pontos, vetor, abre colchete, 2 pontos, 100. Qual é o teu limite superior? 100. Ele não queria 100 pessoas? Tá? Então, quem define esse N aí, esse N, você, normalmente é um problema, né? Então, vamos lá, vamos continuar nele. Nome do vetor, 2 pontos, a palavra vetor, abre colchete, limite inferior, 2 pontos, como é que eu digo, né? Ao lado, né? Um seguido do outro, né? Um ao ladinho do outro aí, um seguido do outro, fecha colchete, é isso? D inteiros. Agora vem o que vai mudar. A única coisa que vai mudar na declaração é que uma hora vai ser um vetor de caracteres, um vetor de inteiros, um vetor de reais, tá? Bom? Beleza. Entenderam como é que declara? É simples. Simples isso daí. Entendeu? Entendeu? Eu confio no senhor, você é um cara bom. Nada que o senhor não pegue depois de meia-noite na cara. Cadeira, mestre. Tem cadeira aí? Outro soldado. É outro soldado? É outro soldado. Tem cadeira? Tá bom. Soldado Vamos lá, presta atenção, pessoal. tá Vamos lá para a gente acabar. Aí a gente vai fazer o exercício que aí vocês vão realmente entender. Eu acabei de chegar. Esperto. Representação da declaração de um vetor em pseudo. O que é um pseudocódigo? Código falso. Falso Código. Por que ele diz que é falso código? Porque é algoritmo. Então, no algoritmo eu posso fazer tudo, eu não posso? Quando eu vou para a linguagem de programação, eu descubro que nem tudo aquilo que eu faço no algoritmo eu posso fazer na linguagem, não é isso? Por exemplo, na linguagem eu não posso atribuir um valor para o A assim, ó. Não. A recebe 0. Na linguagem vai ser A, 2 pontos, recebe 0. Ah, tá. Diferente. Então, por isso que é pseudo Código. falso código. É uma forma que a gente encontra de escrever uma solução de acordo com o que o nosso cérebro entende. Quando a gente faz programa, não é de acordo com o nosso cérebro, é de acordo com o cérebro Da máquina. dele. Essa declaração define uma variável chamada V, que pode armazenar um conjunto de números inteiros, certinho, que serão identificados como V0. Olha lá, quando eu quiser um elemento de um vetor, é o nome dele, colchete e a... O nome dele, colchete e a... Isso aí. Mais um, pessoal, mais um. Vou me deixar feliz. O nome dele e a posição dele. Ah. V0, V1, V2,
Vn, não é isso? Não é isso? Isso. Ah, beleza. Isto é, temos um conjunto de números inteiros, cada qual em um endereço sequencial, definido como índice do vetor. Assim, V0 guarda o primeiro número, V1 guarda o segundo número, e assim sucessivamente, tá? Que contém o último número armazenado. De forma geral, VI, desse VI, guarda o iésimo elemento do vetor. Supondo que esse vetor tenha 10 elementos e receba os seguintes valores, 58, 40, até o N. Temos que, lá embaixo, lá no vetor, valor 58 no índice, 4 no índice, tá bom. Então, qual é o valor V7? V7, qual é o valor V7? Qual é o valor V9? 2. V1, 4. V3. 123. Então vocês estão craques já. Fazer um algoritmo, exercício aí. Já? Tá não. Sendo assim, vou repetir aí. Sendo assim, o elemento primeiro, variável V, 0, valor 58. O elemento quinto, variável V, V4, valor 8. Entendeu? Como é que eu acho um elemento do vetor? Beleza. Observe que, como o primeiro índice do vetor é 0, a quantidade de elementos guardados em um vetor é dada pelo maior índice mais 1. Então, quando tu começar com 0, tu vai ter que pegar o teu último índice e somar 1 para saber o tamanho dele. Tá bom? Isto é um vetor que varia de 0 a 9, tem 10. Não fica mais fácil se eu disser que ele começa em 1 e termina em 10? Não, esse é o tamanho dele. Tá? Qual é o tamanho que for 9? Quando o tamanho for 10. Aí ele começa com 0. Aí ele vai terminar em 9, não vai? Mas só que o tamanho não é 9, o tamanho é 10. Por quê? Porque eu pego o último elemento e somo para 1, para compensar o 0. Tá? De 0 a 9 são 10 elementos. Só que não fica claro para a gente. Nota, algumas linguagens como o Pascal permitem determinar o primeiro índice do vetor. Mas em Java o primeiro índice é? Isso é o que ele fala aqui. Então olhem lá, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. A gente vai pular essa parte aqui do Java, né, porque a gente não... E vai ler quantos valores? 21. Em um vetor, é isso? E o que ele vai fazer depois disso? Depois que ele lê? Imprimir Ele só vai os escrever, imprimir somente os valores que estiverem na posição A. Então, quem é que guarda a posição? Isso. Posição 1, posição 2, 3, 4. Ele só quer imprimir, ele está na posição A. Então, vamos fazer o nosso algoritmo. Agora eu tenho que dar um nome para o meu vetor, não é isso? A maioria existe valores, né? Vamos colocar aqui, valores. Valores, é o nome dele, 2 pontos, é isso? Vetor, abre colchete. Qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho inicial? 20. 2 pontos, 20 de isso aí. Então, já declarei o meu vetor. Só que eu vou trabalhar com um vetor. O vetor tem posicionamento. Que variável especial eu tenho que criar? I. Então, I. Do tipo? E. Beleza. Vou iniciar agora. Início. Primeiro procedimento que eu tenho que fazer com o vetor. Presta atenção que isso que eu estou ensinando para vocês, eu estou usando o artifício da didática. Mas a gente pode fazer dentro de casa, do jeito que a gente quiser fazer. Você só quando vocês estiverem evoluindo, tá? Por enquanto vocês não são marcianos, eles são terráqueos. Então vamos fazer como eu estou falando. Um bloco para leitura, outro bloco para escrita. Então como é que eu leio? Para, de, 1,
até 20, faça, não é isso? Faça. O que ele vai fazer? D. Leia. Como é o nome do vetor? Valor. Valores. Abre colchete e para. Olha lá, pessoal, presta atenção. Por quê? Presta atenção, não falei. Por que eu coloquei o I aqui dentro? Porque eu estou dentro de uma estrutura de Repetição. Então, num momento o I vai ser 1, no outro momento ele vai ser 2. Aqui vai mudar dinamicamente. Não é isso que eu quero? Eu não quero preencher todo o meu vetor. Eu vou chegar aqui, preencher com um, com o outro, com o outro, com o outro. Isso daqui é repetição. Eu estou repetindo. Então, eu vou repetir para o I1 a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Alteração de leitura, gravação. Gravei para o I1, gravei para o I2, para o I3, para o I4, e quantos I tiver. Bom, então aqui é a minha repetição. Gravei, isso daqui é sagrado, tá? Isso daqui vocês sempre vão ter que fazer. Sempre vocês vão ter que fazer. Toda vez que trabalhar com vetor. Agora, o meu problema agora, eu quero imprimir ou escrever somente os valores que estão na posição. Como é que eu sei se o número é par? Eu ensinei para vocês que eu pego o número, uso o operador de divisão mod, é isso que me dá o resto, e se esse resto for zero é porque o número é par. Então, em tese, seria assim, I mod 2. Se isso daqui for verdade, então é Par. par, não é isso? Eu pego o número 2, dividido por 2 dá resto zero, então 2 é par. 1 dividido por 2 dá resto zero? Não, está diferente, então não é. Só que observe o seguinte, nós vamos ter que usar uma estrutura de seleção, não é isso? Vamos ter que usar uma estrutura de seleção. Aonde é que nós vamos usar a estrutura de seleção? Dentro do para, não é isso? Então, eu não quero escrever para ir de 1 até 20, faça. O que é que eu vou fazer? C, I. É o I, não é o valor, ó. Não é o que está aqui dentro, é a posição do elemento, não é o valor. Não é o valor. Como não é o valor, eu tenho que pegar o I. Então, para I de 1 até 20, faça. Se I mod 2 for igual a 0, é porque ele é par. Então, o que é que eu faço? Escreva. O que é que eu vou escrever? Valor. Vou pegar um pincel. Valores, né? Valores. E fecha aqui. E o senão? Não tem senão. Só quero imprimir os que são pares, não é isso? Eu só tenho que finalizar o C. Em C, para e fica o pincel. Certinho. Ele já abre para ti uma estrutura de um programa. É isso que eu quero que vocês somente observem. Ele já abre uma estrutura de programa. Lembram que todo algoritmo que a gente inicia com o nome, algoritmo, não é isso? Ele já te dá uma ideia. Ele diz para ti, ó, algoritmo para ele é program. Só que agora está em inglês, né? Program, Pzinho, é o nome que ele deu. É o nome que ele deu. Aí ele já cria para ti o corpo principal do algoritmo. Por que ele cria o corpo principal? Porque ele traz para ti o nome do algoritmo. Aqui é como se fosse algoritmo Pzinho. Nome, program Pzinho. Ponto e vírgula. Agora vocês não podem esquecer o ponto e vírgula. Porque vocês vão ver que se vocês esquecerem ponto e vírgula, vai dar uma sequência de erros. Em seguida, ele traz para ti uma estrutura inicial, que é o begin, e uma estrutura final, que é o end. Observe que esse end aqui é o único end que vai vir com um ponto. Por quê? Porque o último end do programa, ele não tem ponto e vírgula, ele tem ponto. O ponto e vírgula, ele significa que o programa vai ler a linha
interpretar a linha, verificar se está certo a sintaxe da linha, tá? E interpretar ou criar o comando. É isso. Esse ponto e vírgula significa tudo isso. Ele vai dizer para a linguagem: ei, verifica se está escrito certo o programa e se está escrito certo o nome do programa. Se tiver certo, então compila. É isso que esse ponto e vírgula faz. E o end? O end com ponto. Desculpa, e o ponto? O que é que o ponto diz para ele? Ele finaliza todo o algoritmo. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente quisesse criar. Presta atenção, eu vou fazer um aqui, depois vocês vão fazer aí. Vamos imaginar que a gente quisesse criar um algoritmo que lesse. Esse algoritmo vai ler. Vamos naquele nosso algoritmo modelo da didática. Não, esse último não, porque esse último usa vetor. Aí vocês têm que antes aprender a criar as variáveis simples para chegar no vetor. Olhem lá, vamos naquele nosso modelo lá. Eu quero criar um algoritmo para ler 4 notas de um aluno e somar as 4 notas. Vamos só ver como a gente faria. No nosso algoritmo seria algoritmo notas, não é isso? Agora não vai ser mais algoritmo notas, vai ser o quê? Program notas, não é isso? Notas, aqui, beleza. Entre o programa e o begin, entre o programa e o início, eu crio as minhas variáveis. Então aqui é var. Olha, observe o seguinte: toda vez que vocês estiverem nesse programa digitando um comando e esse comando ele não ficar desta cor que está aí, tá? Significa, olha, se ele ficar dessa cor, isso, joga fora, quebra. Ó, se ele não ficar dessa cor, que cor é essa aqui, pessoal? Laranja, né? Se ele não ficar laranja, em alguma linguagem vermelho e tudo mais, enfim, se ele não ficar com uma cor de destaque, significa que ele não entendeu o comando. Olha, por exemplo, eu coloquei aí vá, coloquei um i aqui do lado. Aí ele disse: ó, não sei o que é isso. Ele está me dando uma resposta, ele não sei o que é. Te toca aí, digita certo, que está errado o que você está fazendo. Aí tudo isso que ele está me falando. Aí eu vou lá e apago o i. Ó, agora ficou na cor. Tá bom? Então, só para vocês alertarem, então, quando vocês estiverem criando os algoritmos, os programas, se o comando não ficar dessa cor laranja, significa que ele está errado. Então vamos lá. Vá, aí eu vou criar aqui uma variável. Vou criar uma variável aqui chamada nota 1. Vamos naquele nosso modelo antigo. Vou criar uma outra. Vírgula, nota 2. Vírgula, nota 3. Então, quantas que eu falei? 5. 4. Vírgula, nota 4. Ó, criei as minhas variáveis. Preste atenção, pessoal, que não tem diferença nenhuma do algoritmo. Ó. Lá não era var também? Var, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, nota 4. Falta eu fazer o que agora aqui? Não, falta eu declarar o tipo, né? 2 pontos. Agora sim, nota guarda número, né? Número ou é inteiro ou é real. Então vamos lá. Se eu quiser que seja inteiro, eu vou escrever int. Vamos ver se passa. Passou. Int, ele sabe o que é int. Mas e se eu não quiser escrever int? Eu vou escrever inteiro. Opa, não sabe o que é inteiro, não é isso? Mas se eu disser, eu sei, peraí. Olha aí. Eu sei como é que se escreve inteiro lá no inglês. Integer. Beleza, agora ele também sabe. Ele fez curso no CCE, ele sabe aqui, ó. O Google, Integer. O Google, né? O Google, ele fez no Google que é melhor. Integer. Então, quando eu quiser definir um tipo de uma variável inteira, ou eu defino como int ou como integer. Não é como inteiro. Inteiro é lá no algoritmo. Tá? Entenderam essa história? Sim. Mas espera aí, nota tem valores com vírgula, então não pode ser inteiro, então é real. Real. Ele sabe o que é real, tá? É um tipo de dado. Ponto e vírgula, não é isso? Beleza. Eu quero somar essas notas, não quero? Se eu quero somar, eu dou aqui um enter e vou criar aqui, ó, soma, não é isso? Observe o que eu estou fazendo. Soma. Aí eu vou dizer que a soma é real. Mas se eu já não defini real lá em cima, então eu estou fazendo o quê? Bobagem. Mas como é que eu apago isso? Apago aqui.
vou lá para cima, faço uma vírgula, escrevo soma. Entendeu o negócio? Certo? Beleza. Aqui, criei a soma. Depois que eu criei as minhas variáveis, agora eu já posso fazer o quê? Após o início, eu já vou fazer a lógica do meu algoritmo. Qual é a lógica do algoritmo? Eu não quero ler 4 notas. Se eu quero ler 4 notas, agora observe que vocês não estão mais em algoritmo, tá? Vocês estão agora numa linguagem de programação. Então, o usuário que vai ver o programa de vocês, ele não adivinha. Se vocês não colocarem o comando escreva para ele, ele não vai saber o que é para fazer. Então, eu quero ler as notas. Então, antes de ler, tem um escreva. Sempre antes de ler, tem um escreva. Só que aqui não é escreva, né? Ó, não é escreva. E agora? Ah, eu tenho que saber como se escreve escreva lá no inglês. Né? Write. É isso? Write. É assim que eu faço. Estamos repetindo. Write. Abre parênteses, e aspa simples. Parênteses e seguida aspa simples. Por que é aspa simples? Porque eu vou escrever um texto. E todo texto tem que estar entre aspas. Então eu vou escrever um texto assim. Digite a primeira nota. Nossa, já calma. Calma. Vamos casar com 21. Vamos caminhar. Digite a primeira nota. Ponto e vírgula, não é isso? Bom, depois que eu escrevo a informação na tela do usuário, o usuário vai digitar, não vai? A nota? Sim. Se ele vai digitar a nota, eu vou fazer o que com a nota? Ler. Ler a nota. Só que não é leia, é read. Read. Tá? Leia. Leia. O que é que eu vou ler, pessoal? Preciso colocar aspas simples, alguma coisa aí? Não é. Eu escrevo, eu não vou apresentar nada na tela, eu vou capturar o que ele escreveu na tela, não é isso? Então eu vou ler que nota? Nota 1. Fecho aqui, beleza. Fechei o vírgula, bacana. E agora eu vou fazer o quê? Escreva de novo, digite a segunda. Leia a segunda nota, não é isso? Agora, como eu não nasci ontem, né? Nasci antes de ontem. Foi, Valéria, tá bom, foi isso daí. Não questiona, senão não tira tuas palavras. Vamos lá, pessoal. Então agora eu só vou corrigir aqui, ó. Digite a segunda, não é isso? Segunda. E não são 5, são só 4, né? Segunda. Aí leio a nota 2. Digite a terceira, né? Aqui no escuro eu não fiz terceira. Leia a nota 3. Digite a quarta. Leia a nota. Pessoal, vamos lá, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu passei uma informação na tela para que ele digitasse a nota e guia a nota, não é isso? A mesma coisa para todas as variáveis, né? Escreva, leia, escreva, leia, escreva, leia. Só estou lendo a variável certa, né? Nota 1, nota 2, 3 e 4. Beleza. Após eu ter as variáveis na mão, agora eu posso somar, não posso? Então agora é soma. Só que agora não é a setinha mais, né? Então como é agora? 2 pontos igual. Toda vez que eu quiser atribuir assim, atribuição 2 pontos igual. 2 pontos igual. Tem um espaçozinho aqui para ficar bonito. Beleza. O que é que eu vou somar aqui? Vou abrir um parênteses aqui para ficar bacana. Nota 1
mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4. Fecho. Parênteses, tá certo? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Certo? Beleza. Vamos lá. Somei. E agora? Somei, fica para mim com o valor da soma, guardo? Não. Vou escrever, não é isso? Como eu escrevo? Vocês vão ver que vai sair todo feio, né? Depois a gente vai arrumar. O valor da soma é 2 pontos. Aspa, fechei com a aspa, passei uma vírgula. Presta atenção, pessoal. Entre aspas é o texto que eu quero que apareça na tela. Depois da aspa, eu passo uma vírgula. Por que eu passo a vírgula? Porque eu quero agora apresentar o valor da variável. Qual é a variável? Soma. Fecha o parênteses, não precisa. Tá? Não precisa. Ponto e vírgula. Acabou aí o meu algoritmo? Acabou, já sonhei nisso. Já acabou, foi rápido. Ó. Beleza. Como é para saber se ele está certo, não é isso? Beleza, vamos saber. Olha lá, ele tem aqui uma estrutura para que vocês possam salvar. Posso criar pasta nesse troço aqui de trabalho? Até amanhã. Qual é a turma de vocês? Review 2, né? Observe o seguinte, pessoal, olha. Toda vez que vocês tiverem um begin e um end, o Pascalzinho ajuda vocês criando uma linha virtual entre o begin e o... Com isso daí, vocês não se perdem entre os inícios. Lembra assim? Lembra do para, fim para? Lembra do ser, fim ser? Agora vocês vão precisar. E ele vai ajudar vocês. Ele vai alinhar. Ele vai alinhar. Ele está te dizendo que esse ente realmente é desse begin. Agora, como é que eu sei se está certo ou não? Antes de saber se está certo, vamos provocar algo errado. Eu vou fazer aqui. Presta atenção aqui na tela. Eu tirei um ponto e vírgula daqui. Vamos executar. Eu clico aqui nesse íconezinho verde, no Run, ou F9, não é isso? Olha lá. Ele é tão bacana com vocês que ele marca a linha que está errada de vermelho, tá? E ele ainda diz aqui para vocês aonde está o erro. Pô, então não tem como tu não entender onde está errado. Ó, escuta aqui, ó. Erro sintático na linha 4. Pô, ainda diz qual é a linha. Por acaso é a mesma linha que está marcada aqui. Onde é que está o erro? Tá lá. Ele só faltou criar uma seta piscando aí assim. Tá? Então ele está te dizendo, olha lá, só